Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de História, iremos abordar o tema das cidades e o comércio. Quando vocês receberam essas atividades, eu achei bastante interessante porque aqui a gente começa a perceber como surgiram as cidades a partir do comércio, qual era a importância do comércio. E eu começo aqui questionando com você uma pergunta. Você entende o que seria comércio? Você já tem alguma noção ou já ouviu seus pais falarem sobre o que é comércio? Se você puxar aí na memória ou responder, olha, professor, é aquele armazém que está ali do lado da minha casa, é aquele açougue, aquela padaria, exatamente isso. O comércio, hoje na atualidade, nós temos desta forma, né? Como prática onde eu compro, onde eu procuro um produto, onde eu procuro um serviço. Então é exatamente esse pensamento que nós vamos criar. Comércio é aquele estabelecimento que está aí próximo da sua casa. Mas como surgiram, então, as práticas desses primeiros comércios e também dessa formação da cidade? Qual a importância para esses dois assuntos que se integram bastante? Então vamos analisar a partir também do seu material da plataforma SMED GV. As cidades, né, e o comércio foram formados por quê? Atividades que movimentam diferentes produtos com uma finalidade lucrativa através da troca, da venda ou da compra de mercadorias. Então, como a gente fez a primeira reflexão, é exatamente isso. A finalidade do comércio é o quê? Quando eu compro, quando eu troco, né? Ou então quando eu faço alguma venda de mercadorias. Então, a gente tem esse parâmetro do comércio. Hoje, a troca é feita de forma indireta. Uma pessoa troca o dinheiro pelo produto que deseja. Na verdade, é uma troca que a gente faz o quê? Uma compra. Mas a gente também tem essa denominação de troca. Eu estou trocando o meu dinheiro por um produto que eu quero comprar. Então, a invenção do dinheiro contribuiu para o quê? Essa simplificação e promoção do desenvolvimento das cidades. Então, quando começa a surgir, então, as primeiras moedas, né, os primeiros sistemas monetários de cada civilização, nós conseguimos entender que as cidades começam a criar estabelecimentos, começam a gerir coisas novas em que as pessoas pudessem vender ou comprar diferentes produtos. Então, hoje, se a gente pensar automaticamente, é muito difícil a gente viver, né, sem essa questão do consumo, né? Eu preciso de comprar, né? Seu pai, a sua mãe vai ao supermercado comprar os mantimentos, né? O seu material escolar. Então, a gente hoje dificilmente pensar que a gente viveria em uma sociedade em que a gente não pudesse ter. Porque seria difícil também, vamos viver só de troca. Olha, eu vou trocar isso com você e você me dá aquilo que eu necessito. Então, a gente precisa de criar esse conhecimento de como surgiu e também como nós vivemos hoje. Por isso, eu vou dividir essa aula em dois componentes. Essa primeira aula no conteúdo de História e a próxima envolvendo a questão da globalização e o comércio no componente de Geografia, que ele está mais relacionado com os dias atuais. Então, os povos sedentários que formaram as primeiras cidades, né, eles já vêm aqui com essa ideia de troca de produtos que a gente precisava de vender. Então, veio aqui o surgimento do comércio, a divisão do trabalho, que como a gente pode ver aqui, eles dividiam o seu trabalho, né? Então, a questão das primeiras cidades e o comércio foi surgindo a partir daí. Se você recorda na nossa aula dos povos sedentários, o surgimento das cidades vieram a partir do quê? Da necessidade também de viver em comunidade. Então, como eu disse, dificilmente viveríamos sem o dinheiro. Mas e aí? Como não tinha o dinheiro ainda, como eles faziam? É a prática que nós chamamos de escambo. O escambo ele foi muito utilizado até o surgimento das primeiras moedas. E o que é o escambo? É uma atividade de troca que era utilizada quando ainda não havia o sistema monetário. Então, se ainda não existia uma moeda para que eu pudesse comprar um produto, então essa prática se chamava o quê? De escambo. Essa troca é conhecida também como permuta ou troca direta,
que envolvia apenas coisas e serviços ou a ambos. Ou seja, se você vivia em uma comunidade, vamos pegar lá nos povos sedentários também, em outras civilizações. Se uma comunidade produzia uma determinada quantidade de frutos e uma outra comunidade produzia uma certa quantidade de peixes, então eles faziam o quê? Uma troca, né? Uma ajuda um ao outro. Olha, eu vou te dar uma certa quantidade de frutos e você me dá uma certa quantidade de peixes. Então essa prática nós chamamos de quê? De escambo, que era uma troca. E aqui eu vou relembrar, né, pegar na minha memória, uma professora fez com seus alunos, né, o dia do escambo para que eles pudessem mentalizar. Então ela conversou com eles, coisas que eles tivessem, objetos que eles tivessem em casa, e aí eles levaram, né, que eles não queriam mais, não iam utilizar mais, levaram para a escola para que eles pudessem fazer uma troca com seus colegas. Olha, eu já não gosto mais dessa bola. Ah, mas aquele patinho seu, eu já quero, eu acho interessante. Vamos fazer essa troca? Então eles começaram a construir, porque às vezes a gente acha que aquele produto vale mais do que o meu, né? Então, essa ideia do escambo não tinha valor em dinheiro, era simplesmente essa troca. Então, essa ideia dessa professora de entregar, né, fazer esse objetivo de entender o que era o escambo de trocas de objeto, foi muito interessante. Olhem nessas imagens aqui para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse escambo. Então, olha só, lá nos primeiros povos, eles faziam troca de quê? De alimentos. Olha, então eu cacei uma lebre aqui e eu quero aquele peixe que você pescou. Será que seria legal, seria necessário fazer essa troca? Então, eles faziam essa troca de alimentos, de objetos, para que um pudesse suprir a necessidade do outro. Então, veja bem, olha, trocando aqui o sal pelo porco, né? Às vezes aqui está dando o quê? Alguns objetos e está entregando a vaquinha, né? O peixe por sementes. Então, dentro dessas imagens, nós conseguimos o quê? Que era um acordo estabelecido, não envolvia aqui um valor, né? Um valor fixo em dinheiro. Então, eles faziam essa troca. E essa troca nós chamamos de escambo. Um fator histórico também que foi muito debatido, muito escrito nos nossos livros didáticos, era o escambo feito o quê? Entre aquele famoso descobrimento do Brasil, que era entre os portugueses e os indígenas. Os portugueses, eles trocavam aqueles utensílios pessoais em troca da mão de obra, né? Nós falamos que é uma mão de obra escrava, porque os indígenas eles foram explorados, né? Então, eles trocavam coisas simples pelo trabalho dos indígenas. Então, como espelho, caderno, utensílios domésticos, pente de cabelo, né? Tem livros que retratam que até fotografias que não tinham nenhum valor para os indígenas. Então, eles não teriam necessidade de ter aquilo. Mas a exploração, né, desta mão de obra indígena fizeram com que os portugueses fizeram essa suposta troca, esse suposto escambo entre a mão de obra e entre coisas simples que os portugueses poderiam dar para os indígenas em troca disso. Então, vendo toda essa construção, começaram a surgir o quê? A necessidade de um sistema monetário. Porque ao longo do tempo eles foram vendo o seguinte: bom, eu acho que a minha vaca vale mais do que aquele peixe. Então eles começaram a atribuir o quê? Valor, né, para aquele objeto ou para aquele alimento. Então não mais seria o quê? Uma troca. Então a gente começa a ver aqui que as práticas comerciais dentro das cidades, que foram bastante importantes, vem com o quê? Com o surgimento do sistema monetário. O comércio ganha uma outra postura e, por consequência, as cidades começam a mudar de estrutura. Porque ali agora é o seguinte, vão tendo pessoas mais ricas, né? Ou seja, se eu produzo uma certa quantidade de coisa, mais pessoas vão ali comprar. Então, as práticas comerciais dentro das cidades começam a surgir com o quê? Com muito mais frequência. E hoje nós temos aqui uma imagem que está lá no seu livro didático, na sua atividade, que remete muito hoje o quê? Às nossas feiras livres. Então, observe aqui então, nesta imagem. Nós temos aqui uma feira livre, aonde não mais tem o quê? As práticas de escambo. Então, tudo que eu preciso vender, ou tudo que eu preciso comprar, eles faziam o quê? Essa feira livre. Então, o que eles expunham então?
frutas, animais, tecidos, joias, utensílios domésticos, materiais de artesanato, bolsa, o próprio alimento, né? Líquidos, água, vinhos. Então, tudo ali a gente consegue perceber dentro de uma prática de comércio e aí é o crescimento da cidade. Nessa própria imagem a gente pode perceber que as cidades foram tomando formas, casas ficaram diferentes, tudo porque uma questão financeira realmente modifica o lugar. E se nós puxarmos aqui, né, em Governador Valadares, nós temos as nossas feiras livres, né, dentro do mercado. Então você consegue identificar que parece muito, lembra muito, com as barracas de frutas, artesanato, panela, de tudo você encontra um pouquinho, né? Materiais de construção, instrumentos para construir, tudo, você encontra de tudo em uma feira livre. E olha só, há quanto tempo atrás a gente resgata essas memórias que até nos dias atuais ainda nós temos. Uma coisa interessante que faz também para o crescimento das cidades são as rotas do comércio. Uma rota de comércio é a sucessão, ou seja, é o que vem depois de caminhos locais de paradas usados para o transporte comercial de carga. As rotas comerciais podem ser estabelecidas por terra ou por água. Então, muitas cidades foram crescendo, né, evoluindo por essas rotas de comércio, porque muitos navegantes, como que fala que pode ser tanto por terra ou por água, desbravaram vários lugares desconhecidos para procurarem o quê? Coisas diferentes, resgatando novamente na história quando os portugueses veio a caminho do Brasil e a ideia era ir para a Índia, né, procurar especiarias, né, para melhorar os condimentos de alimentos. Então, isso gera o quê? Rotas comerciais. Desbravaram outros lugares, então outras cidades foram sendo construídas através disso. Então, eles paravam em vários lugares, compravam, vendiam, e por isso as cidades foram evoluindo tanto com esses crescimentos. Qual que é a importância, então, da rota do comércio? Primeiro, maior conhecimento de outros continentes, como Europa, Ásia e África. Então, nós estamos falando de um período onde, dentro desses três continentes, foram bastante explorados. Tanto a Europa, a Ásia e a África. Como a gente vai ver também, que foi uma rota de comércio até para o comércio escravo. Infelizmente, aconteceu. Mas, para o crescimento da cidade, nós percebemos que esse crescimento e esse conhecimento de outros continentes foram importantes dentro da rota do comércio. Outra importância também é que possibilitou o crescimento das grandes cidades, porque com certeza, né, é uma consequência. Se ali eu estabeleço o meu comércio, eu vou crescer aquele lugar, aquele lugar vai evoluir através das minhas práticas comerciais. Então a gente consegue entender aqui que foi necessário as rotas de comércio para o crescimento das grandes cidades. E também o conhecimento de novas culturas. Se eu saio da minha região e vou lá para a Europa, ou para a Ásia, ou para a África, eu vou então ter um conhecimento melhor dessas culturas diferentes. Por isso a gente fala que também o nosso país é multicultural, né? Pessoas que moram em outros países, como também nós já vimos aqui nas nossas aulas, né, dessa questão das culturas. Então as rotas comerciais vieram para fazer o quê? Esse crescimento também dessas cidades em vários lugares no mundo, né? Que ao buscar conhecimento, ao desbravar outros lugares, a gente consegue perceber aqui que foi importante para que outras cidades, né, pequenas ou grandes cidades, foram se formando ao longo dos anos, né, dentro de cada país ou de cada continente. Bom, essa primeira aula, ela engloba esse conhecimento desse crescimento das cidades e o comércio, né, em um tempo antigo. E na próxima aula de geografia, vamos tratar esse assunto como a parte da globalização. Que tipos de comércio nós temos hoje? Quais são as necessidades que precisamos buscar? Será que o comércio modificou como o tempo antigo ou o tempo atrás? Vamos fazer esse parâmetro, essa comparação nessas duas aulas. Vai favorecer, então, você parar de fazer as suas atividades que estão na plataforma SMED GV. E não se esqueçam, para acessar a nossa plataforma SMED GV,
aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Um forte abraço e te espero na próxima aula.